Pontualmente 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Ótima terça-feira a todos e fique ligado com a gente, porque agora você confere notícias do Brasil e do mundo. A Receita Federal estima que quase 26 milhões de brasileiros vão receber a restituição do imposto de renda este ano. O primeiro lote será pago em 31 de maio e o pagamento será feito para grupos prioritários. Mais de 43 milhões de pessoas devem prestar as contas com o Leão este ano e cerca de 25 milhões e 800 mil vão receber a restituição. O pagamento nada mais é do que a devolução do imposto pago a mais durante o ano passado. Quem entregou o primeiro imposto de renda tem prioridade para receber a restituição. E olha só, as mineradoras Vale e BHP, donas da Samarco, apresentaram à Justiça uma proposta para pagar cerca de 127 bilhões de reais em indenização pelo rompimento em 2015 de uma barragem em Mariana, em Minas Gerais, que deixou 19 mortos. Informou em comunicado que o acordo contempla obrigações passadas e futuras para a reparação definitiva dos danos, incluindo os 7 bilhões de dólares já gastos em compensações até março de 2024. O total proposto prevê ainda um ressarcimento de 72 bilhões de reais a ser pago por um determinado período ao governo federal, aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios afetados. O rompimento da barragem de Fundão, pertencente a Samarco, causou o pior desastre ambiental da mineração no Brasil, ao despejar 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica em um percurso de 650 quilômetros entre o Rio Doce e o Oceano Atlântico. A Vale e a anglo-australiana BHP também enfrentam uma ação coletiva no Reino Unido, cujo julgamento está previsto para começar em outubro deste ano. As duas mineradoras, além da Samarco, foram condenadas pela Justiça Brasileira no último mês de janeiro a pagar 47,6 bilhões de reais. A proposta divulgada precisa da aprovação de todas as partes, caso contrário, novas condições terão que ser negociadas. Falando agora sobre saúde, em São Paulo, a dengue já é considerada epidemia em todos os bairros da capital. A informação faz parte do último boletim divulgado pela Prefeitura. Para configurar situação epidêmica, o bairro precisa registrar no mínimo 300 casos por 100 mil habitantes. E os 96 distritos de São Paulo agora chegaram a esse patamar. O prefeito Ricardo Nunes lamentou os dados, mas disse que esse cenário deve melhorar nas próximas semanas. A situação mais crítica foi registrada na Vila Jaguará, na Zona Oeste, com mais de 10.500 casos a cada 100 mil habitantes. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, ao todo, a capital paulista já soma 244 mil casos da doença, cerca de 30% do total de casos contabilizados em todo o estado, que neste momento soma pouco mais de 800 mil. Só aqui na cidade, 105 pessoas morreram de dengue neste ano, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A gente lembra que a vacinação contra a dengue está disponível apenas para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Todos os postos de saúde da capital estão envolvidos na campanha para esse público-alvo. Mas, para ser vacinada, a criança não pode ter sido diagnosticada com a doença nos últimos 6 meses, precisa estar acompanhada de um responsável e estar portando um documento com foto, cartão de vacinação e comprovante de residência. E é importante frisar também que todos devem colaborar na luta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Em casa, é preciso tampar qualquer tipo de reservatório de água, desde pequenos objetos até piscinas. E em áreas abertas, é necessário secar com frequência aqueles lugares que possam acumular água da chuva. O vulcão Monte Ruang, na Indonésia, entrou em erupção várias vezes nesta terça-feira, o que forçou a saída dos moradores e o fechamento do aeroporto internacional mais próximo. Autoridades alertaram que a ameaça não tinha terminado após várias erupções neste mês.
O vulcão liberou uma coluna de cinzas com mais de 5 quilômetros de altura. Huang, que fica na província de Sulawesi do Norte, entrou em erupção no início da madrugada local e mais 2 vezes durante a manhã. As últimas erupções do Monte Huang também levaram as autoridades a fechar novamente o aeroporto internacional Samratulangi, na capital da província de Manado, a mais de 100 quilômetros de distância. A Indonésia, um extenso arquipélago no Sudeste Asiático, fica no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, com atividade sísmica e vulcânica frequente. E olha só, manifestantes da Universidade de Colômbia quebraram janelas do campus de Manhattan na madrugada desta terça. E a ação ocorreu horas após a universidade começar a suspender estudantes que desafiaram o prazo para deixar um acampamento pró-Palestina criado para protestar contra a guerra em Gaza. Cerca de 275 pessoas foram presas em 4 universidades do país neste fim de semana devido aos protestos que a Casa Branca pediu que se mantivessem pacíficos. As autoridades de Colômbia e Nova York disseram nesta segunda-feira em um comunicado que os manifestantes deveriam desmontar as tendas que instalaram no jardim principal antes das 14 horas, pelo horário local. Também anunciaram que a universidade não dispensará os investimentos de Israel, mas se ofereceram para elaborar um calendário acelerado que revise as novas propostas dos estudantes e realizar investimentos em saúde e educação em Gaza. Apesar do ultimato e da ameaça de suspensão, um grupo de estudantes convocou os manifestantes para protegerem o acampamento. As manifestações contra a guerra em Gaza e sua enorme baixa de civis representam um desafio para as autoridades universitárias, que tentam equilibrar o direito à liberdade de expressão com as reclamações de que os protestos geram ações antissemitas, violência e ameaças. A reitoria havia se comprometido na semana passada a não recorrer à polícia para desmantelar o acampamento, como ocorreu no último dia 18 de abril, quando uma centena de estudantes foi presa e depois suspensa pelo centro. O Congresso argentino voltou a discutir nesta segunda-feira o megaprojeto de lei de Javier Milei para reformar a administração pública. O texto declara estado de emergência no país e dá por um ano poderes legislativos ao presidente em questões administrativas, econômicas, financeiras e energéticas. O líder ultraliberal busca a aprovação de uma legislação depois de retirar centenas de artigos de uma versão anterior, rejeitada pelo parlamento em fevereiro. O projeto inclui a declaração de emergência econômica e energética por um ano, a reforma do Estado, a reforma trabalhista, um regime de incentivo a grandes investimentos e mudanças na lei da Previdência. A legislação também estabelece que estatais estão sujeitas à concessão ou privatização total ou parcial, embora a lista tenha sido reduzida de 44 para 11 empresas para destravar sua chegada ao debate. Também reintroduz o imposto de renda, que incide sobre os salários. Esta nova versão contém 1/3 dos 644 artigos originais da chamada Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos, uma reforma defendida pelo partido no poder, mas que não tem maioria em nenhuma das casas. Sindicatos, partidos de oposição e organizações sociais convocaram uma manifestação em frente ao Congresso em repúdio ao projeto. O governo busca a aprovação antes do feriado de 1º de maio, quando as centrais operárias vão se mobilizar pelo Dia do Trabalhador e contra as medidas de austeridade aplicadas pelo governo, com milhares de demissões no estado. O país tem uma inflação de quase 290% ao ano e metade dos seus 47 milhões de habitantes vivem na pobreza. Mais informações do Brasil e do mundo daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia. Até mais.